Olá a todos, eu sou Renato Facchini e eu vou falar um pouco sobre o estudo da aplicação de cargas minerais como retardantes de chama em compósito de matriz polimérica e nanofibras de celulose. Falando um pouco sobre o que levou a essa pesquisa, é que a celulose, cuja estrutura ou monômero a gente pode observar na figura abaixo, é um material que vem sendo bastante pesquisado ultimamente, principalmente como elemento de reforço em materiais compostos. Isso porque é um material renovável, biodegradável, que possui relativamente alto módulo de elasticidade e baixa densidade. Porém, tanto a celulose em forma pura como em compósitos entra em combustão e mantém a chama facilmente. Então, o objetivo desse estudo é justamente aplicar aditivos anti-chama a fim de viabilizar a utilização desse material em maiores contextos, maiores ambientes. Foi feito composto de nanofibra de celulose com polimetaquilato de metila e alumina trihidratada. Então, os objetivos específicos são a definição de quais formulações a serem feitas, a produção dos materiais em si e a caracterização com ensaio de tração e de flamabilidade. Para os painéis foram utilizados uma nanoemulsão do polimetacrilato de metilo, uma suspensão das nanofibras de celulose e alumina trihidratada em forma de pó. A concentração da alumina foi variada de 0 em 30% em massa. A concentração dos outros dois componentes foi variada segundo duas abordagens. Em uma delas, foi mantida a concentração de 50% de celulose e foi reduzida a do acrílico. Em outras, a concentração dos dois foi mantida igual. Então aqui a gente pode ver alguma das concentrações, que no painel 1 a concentração é apenas de acrílico e de celulose, 50-50. No painel 2 e no 3, 10% de alumina estão presentes. Só que no painel 2 é mantido 50% fixo de celulose, e no painel 3 os 90% são distribuídos entre o PMMA e a nanofibra. Então esses componentes foram homogeneizados em meio aquoso, foram precipitados com uma solução de alumínio de potássio, foi feita a decantação, filtração, secagem numa estufa com agitação e depois foi feito o corte dos corpos de prova com uma lâmina com um molde padronizado e depois deu prosseguimento para a caracterização. No ensaio de tração, a gente pode ver que os painéis com maior concentração relativa de celulose tiveram maior módulo de elasticidade e tensão de ruptura, o que é esperado porque as fibras atuam justamente como elementos de reforço, e a adição de alumina não prejudicou as propriedades mecânicas. Pelo contrário, foram as com maior alumina que tiveram maior módulo de elasticidade e tensão de ruptura. Em relação ao alongamento de ruptura, não foi possível observar nenhum padrão. Nesse gráfico, a gente pode observar essas curvas azuis são os corpos que têm maior concentração relativa de celulose em relação ao acrílico. E realmente dá para observar que eles possuem maior módulo de elasticidade e, em geral, tiveram maior tensão de ruptura. Em relação ao ensaio de flamabilidade, como esperado, maiores teores de alumina levaram a melhores desempenhos. Foi observado aqui nessa imagem, são corpos com 0, 15 e 30% de alumina, respectivamente, 30 segundos após a incidência da fonte de chama. E foi observado que os painéis com 20% ou mais de alumina apresentaram autoextinção da chama e fizeram em menor tempo e com menos dano causado no material. Então aqui tem mais imagens como do slide anterior, com mais concentrações, esses últimos com maior concentração de alumina, e esse daqui é o dano observado após a autoextinção da chama. Então, do trabalho a gente pôde concluir que os materiais tiveram bom desempenho, foram homogêneos e o método se mostrou eficiente. A adição de alumina trouxe os resultados esperados contra a propagação da chama, teve efeito positivo nas propriedades mecânicas, e a melhor formulação obtida foi de 20% de PMMA, 50% das fibras de celulose e 30% de alumínio. E nesse slide eu mostro as referências que eu utilizei para a apresentação.